Fala galera, tudo jóia? No vídeo de hoje a gente vai ver sobre teste unitário, então a gente vai entender um pouco sobre para que serve, como que a gente constrói um teste unitário e principalmente, tipo assim, a gente vai fazer um teste que seja útil usando um código que a gente já escreveu aqui no vídeo passado do canal. Então sem mais delongas, bora lá pro vídeo porque esse conteúdo é muito bom! Beleza, então assim, o que é um teste unitário? Um teste unitário ele serve para você testar uma unidade, ou seja, uma função, um método que você criou, uma classe, um objeto, alguma coisa que você tem ali no seu código, e você quer testar ele independente de outras coisas que se comportam. Então, como exemplo aqui que a gente vai ver, a gente tem uma conexão com o banco de dados e a gente tem uma função que ela executa algo a partir dessa conexão com o banco. Eu não quero depender de conexão com o banco para testar se as ações que eu faço dependem dessa conexão ou não, faz sentido? Então, vamos lá ver isso no código, como que fica, como que a gente começa a entender essas coisas de não depender de uma coisa ou não depender de outra, e a gente vai entender um pouco melhor. Beleza, o framework que a gente vai utilizar aqui para rodar os nossos testes no Python é o PyTest. Para isso, você precisa criar uma pasta chamada tests, ou alguma coisa que comece ou termine com teste, e aqui dentro é a mesma história. Os seus arquivos, eles precisam começar com teste underline alguma coisa, ou terminar o nome do arquivo underline teste, tá? Então esse aqui é um padrão para você poder enxergar quais são os arquivos de teste. Dentro da sua função, você também precisa que os seus testes sejam chamados como teste underline alguma coisa, ou alguma coisa underline teste, tá? Mas beleza, o que é um teste? Para que ele serve? Como que funciona? Se você nunca viu, para que eu quero testar algum código, né? Eu posso simplesmente rodar aqui as coisas que eu já fiz, né? Imagina que eu tenho uma função, myFunction simples, e ela basicamente tem um x aqui, uma variável de entrada, e ela retorna o dobro dessa variável. A função mais simples do mundo. E aí eu posso fazer alguns testes aqui, rodando aqui esse arquivo. Eu vou rodar ele e falar, se eu colocar que x é igual a 2, né? Ele vai me retornar 4. Então tá funcionando minha função. Uma função fácil dessa aqui, talvez seja até meio redundante a gente pensar em teste. Mas como que ficaria pra gente criar um teste unitário rodando aqui com PyTest, com framework de testes, para essa função simples? O que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, inclusive, no mesmo arquivo aqui. A gente vai definir um test underline myFunction, tá vendo? Então, o que é legal? A gente coloca ali o que a gente tá testando. Qual que é a unidade que a gente tá testando? myFunction. O que é muito melhor ainda pro teste, para você poder, tipo, declarar exatamente o que você tá testando, porque uma função, ela pode ter vários pontos específicos de teste. Você quer testar quando um negócio falha, quando uma coisa não dá certo, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Test myFunction. Eu vou testar que a minha function returns double the input. Olha só que nome grande de coisa. Mas eu quero testar que o nome da minha função faz essa ação ou retorna essa coisa que eu tô esperando aqui. Então é muito mais interessante porque, tipo assim, a gente já tá declarando aqui pra quem for ler lá no futuro o que exatamente que a gente tá testando, tá? Então criei essa outra função aqui embaixo, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui dentro essa myFunction, passando um parâmetro aqui pra ela do x. Então vou x igual a 5. E daí eu vou garantir, eu vou me assegurar, assert do inglês, vou me assegurar que, aqui ó, é actual result. O resultado real daquela função é o código que ela retorna. E eu quero me garantir que o actual result, ele deve ser necessariamente igual a 10, porque 10 é o dobro de 5, tá vendo? Com isso, eu estou criando uma função de teste que vai executar essa função, armazenar o retorno dela numa variável e depois fazer uma verificação aqui se ela tá, de fato, armazenando e fazendo aquilo que eu espero. Então, percebe que tem uma expectativa sobre a função e você vai garantir que aquela função executa aquilo. Isso é muito importante quando você começa a crescer a sua base de código. E aí você vai, tipo assim, para cada unidadezinha você tem um teste, e aí, se você fizer alguma modificação que quebra uma dessas unidades, os seus testes falham, e você vai poder ter ali um direcionamento muito bom pro que exatamente falhou. Nesse caso aqui, eu teria um direcionamento, ó, ela não está retornando o dobro do que ela recebe de input, tá vendo? Então, ó, que legal. E aí, beleza, para eu rodar isso, primeiro eu vou ter que instalar aqui o PyTest, que eu não tenho instalado ainda, então eu vou dar pip install PyTest, tá? E daí ele vai puxar lá do PyPy, vai instalar aqui para mim, beleza, já tenho o PyTest dando aqui. E aí eu vou chamar PyTest, e daí, o que eu quero rodar? Eu quero rodar toda a pasta de testes, talvez. Então, todos os testes que vivem nessa pasta, eu vou rodar o PyTest em cima. Ou eu posso vir aqui e especificar. Eu quero rodar uma função chamada test myFunction returns double the input. Ele vai procurar somente essa função de testes aqui para rodar. Se eu colocar só a pasta, ele vai procurar tudo, vai ver todos os testes criados ali dentro daquela pasta e vai executar tudo. Então, vamos rodar aqui. Beleza. Ele testou só uma função, tá vendo? Um pontinho verde que ficou aqui e ele passou. O que aconteceria se aqui eu colocasse uma coisa que ela não retorna? Um 9, por exemplo. Eu rodasse de novo o PyTest testes, ele ia falhar. Ele ia falar, ó, assertion error. E ele fala, assert, aí qual que é o actual result? O actual result é 10. Mas na verdade eu esperava 9. Então ele falhou ali naquela verificação. Então um teste unitário ele faz isso. Ele vai ter uma expectativa e algo que você, tipo assim, realmente tem quando você executa a sua função. Vamos deixar esse teste aqui passando. E a gente pode criar um outro teste. Vou testar se myFunction
raises when x is not int. Então, eu espero que a minha função, ela retorne assim, ela quebre se eu não tenho um inteiro entrando nela. É um input que ele precisa ter o tipo que eu tô esperando. Então, olha só que interessante, né? O que eu vou fazer? Eu vou chamar myFunction com o x igual a uma string aqui, sei lá, texto, string qualquer, e eu quero garantir que isso aqui vai me retornar um erro. Vamos tentar primeiro rodar isso, ver o que acontece. Ele vai falar assim, cara... Ah, tá, beleza, eu não salvei, aí por isso que ele ainda tá fazendo aquele assertion com 9. Vamos rodar de novo. Beleza, ele passou nos dois. Por quê? Porque aqui eu tô fazendo myFunction igual a x igual a texto. Ela não está levantando uma exceção quando o x retorna texto. Por quê? Porque o Python ele tem a tipagem dinâmica. Então ele fala assim, ó, isso aqui precisa ser um inteiro, mas ele não vai, tipo assim, deixar de compilar o seu código se você talvez não tiver de fato ali com um inteiro sendo colocado para dentro da sua função. Percebe? Então, aqui eu posso executar minha função com uma string, o que é meio bizarro assim, né? Tipo, não deveria. Então, o que a gente vai ter que fazer provavelmente? A gente vai ter que fazer aqui dentro da nossa implementação lá do código, sem ser o código de teste, né? Tipo, imagina que isso aqui vive dentro aqui do Iris Model, uma pastinha que eu tenho outros códigos e tal. Para esse cara aqui, eu vou precisar fazer uma verificação primeiro, antes de eu retornar o resultado. Eu vou ter que fazer assim, ó, if is instance. Se o x não for da instância inteiro, raise value error. Eu vou levantar uma exceção do tipo value error, falando variable x must be of int type. Agora sim, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma verificação. Se essa sua instância de entrada x é um inteiro, se ele for qualquer coisa diferente de inteiro, ele vai me levantar um value error, tá vendo? Caso contrário, então eu não preciso colocar um else, tá? Porque o if... se for... mas olha só. Se for o inteiro, ele vai me retornar um value erro. Então, eu não quero isso. Então, if not is instance. Olha que legal. Então, se não for um inteiro, levanta pra mim essa exceção. Caso contrário, mete marcha. Continua. Aí, o continuar dele é, tipo, retornar o valor vezes 2, beleza? Agora, o que vai acontecer se eu tentar rodar esse teste aqui com o texto? Vamos lá verificar. Pô, eu levantei uma exceção do tipo value error e ele falou exatamente aquela mensagem que eu tava esperando. Então, tipo assim, o seu teste falhou porque você tentou executar um código que não deveria. Tipo assim, você poderia colocar um assert myFunction, porque, assim, ele deveria não retornar nenhum erro. Então você poderia fazer isso aqui assim também. Mas, como eu sei que deve retornar uma exceção, tipo, é isso que tá falando aqui na minha função, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o import no meu código da biblioteca que a gente tá usando, o framework que a gente tá usando, que é o PyTest, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. With PyTest. Fica comigo. Raises value error. Então, ó, garantindo que o PyTest vai levantar a exceção value error, executa esse código aqui pra mim. Então, o que isso significa em outras palavras? Significa que, ao executar o bloco de código que tá no tab desse with aqui, ele tem que levantar essa exceção value error aqui pra mim, tá vendo? Então, vamos lá, vamos tentar rodar esse teste de novo. Agora ele passou, os dois passaram. Por quê? Porque ele levantou a exceção value error. A gente deveria, inclusive, ter a mesma exceção sendo levantada se isso fosse um float, porque o float, ele não é o inteiro que eu tô esperando. Então, vamos ver se isso aqui é verdade. Vamos colocar aqui um float. Né, um número quebrado ali. Vamos ver se ele faz isso. Passou no teste, porque levantou o value error. Vamos supor então que na verdade eu não queria esse comportamento, eu queria que minha função ela convertesse o float para inteiro. Cara, percebe que ao criar testes, você tá vendo exatamente como deve ser o comportamento da sua função, o que você espera dela e tipo, como que você faz para evitar que o seu código fique assim, suscetível a erros maiores no futuro? Bizarro, né, velho? Então, tipo assim, vou fazer parte 1, parte 2, porque esse tema é um tema um pouco complexo, eu acho que esse aqui é uma boa introdução. E aí, se você gostou bastante desse conteúdo, cara, na próxima semana vai ser um vídeo sobre testes unitários com o código real que a gente usou no exemplo de FastAPI, que é exatamente esse repositório que eu mostrei pra vocês, beleza? Se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa aí nos comentários também, que a gente vai se falando sempre, a gente se ajuda aqui no canal, a gente tá aqui pra isso, fechou? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.